Boa noite, pessoal. Hoje, dia 11 de maio, estamos aí com o nosso convidado, Antônio Carlos Ramos e Silva. E é um prazer aí estar convidando, é uma iniciativa do canal da Guerra Treinamento e Soluções. Na verdade, é uma forma de estabelecer contato aí com diversos profissionais, aí para estar, como posso falar, agregando conhecimento aí para tantos outros profissionais. E é isso aí, cada um com um pouquinho de experiência, vai trocando informações e a gente vai formando essa massa, né? E é isso. Antônio Carlos, eu conheço ele, de certa forma, há bom tempo, né? Embora eu trabalhei muito tempo na Gerdau, uma empresa siderúrgica. O Antônio Carlos, eu conheço que ele passou pela Arcelor, tem toda a sua história aí. Vou falar rapidamente, eu não vou falar tudo, né, gente, porque é muito grande a trajetória da pessoa, então... Mas é um profissional com 36 anos de experiência, com mercado nacional e internacional, então, tanto no mercado interno, externo aí, 13 anos de gerenciamento na área de suprimentos e logística, com atuação em supply chain, strategic sourcing e transformação digital em compras. Atuações diretas em formulações estratégicas e na área de gestão de fornecedores. Amplo conhecimento aí em compras de serviços, materiais diretos e indiretos, tá? E atuou em diversos segmentos, tanto de materiais diretos, indiretos, desenvolvimento, projetos, melhorias, tudo isso muito voltado na área de compras, negociações, comex, etc. E aí com formação em compras na Embrasc, em gestão, na Fundação Getúlio Vargas, graduação em engenharia na Universidade Federal do Espírito Santo. E ele até me comentou hoje que ele é capixaba. Eu jurava que ele era mineiro, certo? Mas é tudo gente boa, independente do lugar. Mas, Antônio Carlos, eu tive que ler, porque é uma trajetória aí grande, né? Passou por vários lugares, é uma especialização forte, tanto na parte teórica quanto na parte técnica, e aí, na prática, eu sempre valorizo muito essa formação teórica e essa fusão com a parte prática. É importante, ambos são importantes. Ah, mas essa teoria é importante? Não, a teoria é extremamente importante. E a parte prática também é extremamente importante. E a pessoa tem que saber unir os dois. Aí, então, dá uma boa noite para você. Se você quiser dar um alô aí para os seus dados aí que estão participando, fique à vontade. Ô Sérgio, eu primeiro quero agradecer muito, né, a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você. Eu acho que você tem feito um trabalho excelente, uma contribuição enorme para a área de compras, de um enriquecimento muito grande. A gente teve a oportunidade de se conhecer aí quando eu fui experimentar um dos seus treinamentos. Achei um treinamento muito bom, excelente, de um altíssimo nível. As pessoas que participaram também, né? E também, né, Sérgio, queria dizer para todo mundo que com essa sua simplicidade e tranquilidade você vem ganhando as pessoas, porque o que você passa é de um conhecimento que às vezes para uma área de compra é complicado e você consegue fazer de uma maneira muito simples, de uma maneira muito direta. Então quero te parabenizar por isso, pelo seu trabalho, pela sua trajetória e por esse momento. Me sinto muito honrado de estar aqui. E eu espero que hoje a gente possa contribuir, de fato, para que todos agreguem algum valor, né? Antônio Carlos, a gente trouxe aqui para bater um papo sobre o tema de Strategic Sourcing, e a gente sabe que é um tema vasto, né? Você pode puxar 10 horas, 20 horas aí, e se envolver todos aqui, cada um tem as suas experiências, suas vivências sobre esse tema, então é um tema muito rico e ele não tem uma definição exata, mas está em constante mutação, efervescendo e trazendo coisas boas aí para as organizações, não só para a área de suprimentos, obviamente, porque suprimentos para a própria empresa. Essa que é a questão, suprimentos trabalham para uma empresa, né? E você percebe que ao longo dos anos, compras têm mudado bastante. É lógico que tem muitos departamentos, muitas empresas que estão mais avançadas, mais adiantadas, é óbvio, outras nem tanto, estão ali no solo intermediário, e outras estão mais atrasadas. E é uma questão do processo, da cadeia logística, do momento, etc. Mas no passado a gente via aí as empresas trabalhando com compras com função extremamente operacional,
né? Ele ficava ali o dia inteiro na parte operacional, ok, trabalhando muito, né? Depois ele vai se envolvendo um pouco na parte tática, operacional, e hoje a missão e a certeza é você pode extrair muito mais com o departamento de compras, com a inteligência aí, na parte estratégica. Então, como é que você vê essa mudança? Estou perguntando para você, porque você participou de processos diretamente, tanto nas empresas que você passou, enfim, nas suas vivências, e hoje também como mentoring nesse segmento. Queria que você comentasse um pouco e a dica que a gente pode caminhar para chegar mais rápido, tendo compras aí como estratégico. Ou seja, você está colocando um negócio que é muito importante, né? Eu acho que não só a área de compras, né, mas todo tipo de indústria tem se transformado muito rapidamente, né? A tecnologia que a gente está vendo desenvolver tem nos permitido fazer a grande transformação que está se chamando aí de transformação digital, né? Que tem levado compras a também ter que fazer parte desse jogo, e compras como talvez um dos elementos mais importantes de qualquer empresa, né? E, de fato, isso aconteceu de maneira muito rápida. O Strategic Sourcing em si, não sei quantos são familiarizados com esse termo, mas provavelmente quase todos aqui sejam familiarizados com esse termo. Não é, o Strategic Sourcing em si não é alguma coisa que ela é tão nova assim, não é, né? A aplicação do Strategic Sourcing é que vem se mostrando cada vez mais viável e cada vez mais necessário nesse ambiente extremamente competitivo. Viável porque você hoje tem ferramentas de trabalho que você não tinha alguns anos atrás. Sim. Então você consegue trabalhar melhor, né, Sérgio, com Big Data, você consegue trabalhar melhor com análise de cenários, você consegue trabalhar com algumas coisas que antigamente você não tinha muito essa viabilidade, né? Então isso te permite caminhar um pouco mais dentro desse cenário todo competitivo, estratégico e tal. Mas por outro lado também, o que a gente observa é que a transformação em compras, ela está acontecendo e a convivência dos diversos tipos de compras, como você falou muito bem aí, né? Compras que são muito transacionais, né? Compras que tinham uma atuação extremamente reativa de algumas indústrias para uma compra que é mais planejada, né? Eu gosto muito de um estudo feito por um cara chamado, acho que ele é norueguês, Van Ville, né? Ele fez o estudo de compras das indústrias de compras em 2010, ele publicou isso, e que mostra que, ao mesmo tempo, você tem no mundo diversas formas de se trabalhar com compras, né? Algumas indústrias muito reativas e outras muito encadeadas pela agregação de valor, que é a realidade da transformação digital. Quando você fala, olha, vamos falar no novo mundo de compras, a gente fala muito da questão de agregação de valor. Mas, indubitavelmente, né, Sérgio, o que a gente vê é que quanto mais encadeado pelo valor, né, uma ação mais proativa, uma ação em que você tem uma visão muito clara da cadeia de suprimentos, que você tem, às vezes, o que eles chamam, né, em algumas indústrias, eles chamam de torre de controle, você chama de uma torre de controle em compras. Então, quando você faz essa visão de toda a cadeia de suprimentos, o fornecedor do seu fornecedor, como que você está agregando valor para o seu cliente final, a sua indústria como um todo, e, consequentemente, compras orientado pelo seu cliente, sem dúvida nenhuma você vê que o ganho de compras ele é maior. Se ele não é maior, então vamos dizer, as perdas de compras são menores, porque o ambiente está cada vez mais competitivo. Então é inevitável que qualquer empresa, qualquer setor organizacional que queira fazer um trabalho melhor em compras, ele tem que embarcar a inteligência, né? A gente sabe que muitas vezes o profissional, ele às vezes não consegue acompanhar muito isso, né? Mas é uma realidade. A tecnologia, ela vem chegando. Ela chega e por mais que você pense que ela não vai te impactar, eu sou do tempo, sempre eu repito isso, lá atrás, há muitos anos, quando comecei a carreira, que eu lembro quando compraram um telefax, né? Então, o telefax, naquela época, as pessoas, não é uma piada, gente, mas quando chegou o telefax, o pessoal bateu palma, né? Porque aquilo é uma tecnologia incrível. Usava telex e passou o telefax.
Veja, a mudança que nessa geração, nós estamos passando por isso, uma turbulência, porque isso daí ficou rapidamente para trás. Ele foi substituído rapidamente, depois veio tantas outras mudanças e hoje não para. No entanto, a gente vê algumas empresas colocando o seguinte, não, pequenas empresas talvez, mas existem empresas maiores também nesse cenário, médias empresas, pensando o seguinte, não, colocar uma metodologia, estratégia de compras é uma coisa muito complexa, exige grandes investimentos, isso não cabe aqui. O que você acha disso? Porque estratégia de sourcing é muito mais do que só uma ferramenta tecnológica. Aliás, é muito mais do que isso, é como eu posso falar, quase uma filosofia de trabalho diferente, né? Sem dúvida, Sérgio. A gente aplicar o Strategic Sourcing, aplicar realmente o conhecimento de mercado, né? Então, o Strategic Sourcing fala de mercado. Então, você tem que entender como que as suas compras estão no mercado. Essencialmente é isso, né? Claro que tem muito mais coisa para você analisar, mas é como que as suas compras se encadeiam dentro do seu setor produtivo, mas encadeado pelo mercado, né? Então, não tem muito diretamente a ver com você utilizar a ferramenta de TI. Claro que, como eu falei antes, isso acelera o processo, acelera muito, como tem acelerado em tudo, né? A tecnologia de informação, ela tem acelerado tudo, todas as indústrias, o conhecimento, como analisar os dados, que seria alguma coisa muito mais trabalhosa hoje em dia. Mas eu acho que é muito importante o profissional ele se entender nesse meio. Então, mesmo que a empresa eventualmente não tenha a característica de pensar estrategicamente, o que é muito comum, não tem nada, vamos dizer, de pecado nisso, né? As empresas, elas são muito assim ainda, né? Mas elas vão ter que se transformar. E quem consegue alavancar isso, na verdade, pode ser a própria empresa, através de uma vontade, de uma mudança cultural que leve a uma estratégia maior, mas o próprio profissional, ele tomar a iniciativa de aportar o seu conhecimento na visão da estratégia. A gente tem que entender que o mundo que a gente vive de compras, ele é simultaneamente um mundo transacional e ele é simultaneamente um mundo estratégico, né? O que o profissional de compras ele tem que perceber é quando ele entrar nesse ambiente, né, que muitas vezes é um ambiente, vamos exagerar a palavra, é um ambiente hostil, é um ambiente complicado dele trabalhar, porque quando ele chega ali naquele meio, ele vê muitas vezes uma grande bagunça. Isso é a realidade de muitas empresas, né? De novo, muitas empresas. Muitas empresas, não tem nenhum pecado nisso, mas é a realidade. Realidade brasileira, essa eu diria, viu, Sérgio? Realidade de muitas empresas do exterior ainda, né? Que não acordaram que tem que ser feita algum tipo de mudança. Mas o profissional, ele tem que entender. Na hora que ele chega dentro de uma empresa, ele tem que entender, olha, nesse momento eu estou sendo mais estratégico, ou eu deveria ser mais estratégico. E em outro momento eu deveria ser mais transacional. O profissional ele tem que trabalhar desses dois lados, né? Porque ao mesmo tempo que a gente trabalha de uma maneira reativa, que seria, vamos dizer, aquele mundo, né? Alguém pede para a gente comprar, o cara, somos nós da área de compras, a gente compra e alguém vai pagar. Esse é um mundo reativo. Esse é o mundo reativo. O mundo da requisição, do pedido e o mundo do pagamento. Esse é o mundo reativo. Mas esse mundo ele convive com outro mundo que é o mundo estratégico. E qual é esse mundo estratégico? É um mundo em que você tem que pensar quais são as suas fontes, o que você está comprando, o que é mais importante você comprar, para você fazer o tempo todo, né, aquela história, como você faz com o seu dia de trabalho. Você tem que paretar um dia de trabalho, priorizar, você tem que olhar, gente, eu vou começar, eu não preciso abarcar todas as compras de maneira estratégica, mas se você pensa que em algum momento, alguma compra, você vai agregar mais valor pensando no mercado, tentando bolar uma estratégia de custo menor, um TCO da vida, e que você vai elaborar no final uma contratação ou um catálogo, ou você vai fazer alguma coisa desse ponto, você já agregou valor, porque você entendeu qual é o seu papel, né? Você sabe que, assim, às vezes, mas isso é normal, nosso, ser humano, do profissional, e a gente tem que reclamar. Às vezes a reclamação é alguma satisfação que te impulsiona a melhorar alguma coisa. É ruim quando só a reclamação e não vem te impulsionar nada. Mas em compras,
Por exemplo, às vezes, quantas vezes a gente fala assim, puxa, esse fornecedor só me dá problema, ou esses fornecedores de serviço aqui só me trazem problema, olha que porcaria. Eu sei que não é assim, tá, gente? Não é um cenário, mas às vezes acontece, né? Tem empresas que trazem problema. E às vezes não é nem culpa da problema. Às vezes é uma má contratação, que você não estabeleceu um SLA de serviço, então não houve uma comunicação exatamente do que você queria para a empresa. Tem que tomar cuidado com isso, porque tem um processo de comunicação aí. E aí o que eu queria dizer, eu falava muito isso e comento, ora, empresas estão trazendo problemas, a gente tem que pensar o seguinte, essas empresas estão aqui prestando serviço, essas empresas que estão aqui fornecendo materiais diretos, essas empresas que estão aqui fornecendo os materiais indiretos, quem, de certa forma, selecionou e colocou elas aqui dentro foi compras. Sim, foi compras. Passou pela mão de compras. Passou pela mão de compras. Ok, que você não decide, nenhuma empresa, você tem que decidir em conjunto. Isso é tudo. Até em casa, eu digo o seguinte, se em casa você está comprando um carro e esse carro é para compartilhar com a família, você já está tomando uma decisão em conjunto. Então, esse é um processo de compras na organização. Aí vem aquela provocação, né? Se as empresas não estão te atendendo satisfatoriamente, trazendo problemas, algum erro está acontecendo. Ou a comunicação, o que você está solicitando não está muito bem especificado, etc. Então, você, quando falo você, comprador, mas é toda a estrutura de compras, não é imputando a culpa a uma única pessoa, né? Acabou de chegar, coitado, mas a pessoa que está indo no mercado não está sabendo selecionar dentro daquele universo de empresas, talvez quais aquelas que atendam o teu perfil, ou seja, possa fazer parte da tua engrenagem. Então, aí entra também a inteligência analítica com a capacidade do setor de compras, ou seja, mais estratégico para trazer as chaves, né, as peças certas na sua engrenagem, né? Demais, Sérgio, demais, porque quando o setor de compras ele tem uma responsabilidade muito grande, né, que é provocar, ele não é, de novo, ele não é o único que vai fazer milagre. O setor de compras não faz milagre numa empresa, mas ele tem a obrigação de ser o orquestrador das compras, ele tem da estratégia de compra. A estratégia pode, eventualmente, nem ser muito ligada à área de compras, pode estar, por exemplo, como você está dizendo mesmo aí, na mão de um fornecedor que ele é até desenvolvido e ele vai ser testado e vai ser acompanhado, por exemplo, por uma unidade operacional, alguém que está usando esse fornecedor. Mas a área de compras ela é uma grande maestra disso, né? Então, a primeira fase dessa maestria do setor de compras, ela passa pela provocação do entendimento do que a empresa está comprando. Então, a empresa ela tem que entender o que está comprando. O que eu estou comprando? O que eu estou comprando? Qual é a importância do que eu estou comprando? Como eu falei, para você tentar pensar, em alguns casos, não para todos, paretado, né, priorizado, a gente vai dar vazão a uma avaliação estratégica. Então, primeiro, a gente fala das categorias, que é a grande frente, umas categorias de compras, quais delas são as estratégicas, quais são aquelas de gargalo, quais são as alavancáveis, quais são aquelas de rotina, ou seja, a gente tem que entender o que está comprando, quais são as mais pesadas, as mais caras da curva ABC, falamos de matriz de Crowley, falamos de curva ABC, isso, o cara que está comprando, ele tem que saber, rapaz, o que eu estou comprando, primeiro ponto. E o segundo é de quem eu estou comprando, que é o que é onde eu estou entrando agora, que é o que você estava comentando. De quem eu estou comprando? Então, as duas análises, elas têm que fazer parte de um mesmo conjunto. Você não separa uma coisa da outra. São duas disciplinas diferentes da área de compras. Uma é o entendimento do que eu estou comprando. A outra é de quem eu estou comprando, do mercado. São dois entendimentos que se somam. Quando você entende a primeira, você é capaz de dizer assim, olha, será que eu estou comprando, eu tenho que comprar? Ou será que o que eu não estou comprando, eu deveria comprar? Ou seja, a primeira análise que a gente faz, de fato, é a análise do make or buy. Primeiro passo é ver aquilo que eu estou trabalhando, eu vou agregar valor para a minha empresa diretamente? Ou
É bom que eu compre para que eu não tenha um problema de risco de fornecimento, né? É bom que eu faça para que eu não tenha um risco de fornecimento, ou seja, eu verticalizar mais a minha empresa, eu tentar abrir mais o escopo de trabalho da minha empresa, até onde que a minha estratégia leva a isso. Essa é a primeira grande análise. Mas de posse dessa grande análise, e você chegou à conclusão que você tem que ter fornecedores, então aí entra esse gerenciamento de fornecedores, que é uma outra disciplina muito trabalhosa, né, Sérgio? E você falou uma coisa que às vezes tem quem está de fora ou passa, puxa, mas está falando de verticalização, mas onde compras existe isso? É lógico. Quando a gente fala que você vai passar uma atividade feita dentro da empresa para um terceiro fazer, é óbvio que não é a decisão do comprador, acordou aquele dia e falou, vamos fazer isso e pronto, não é isso. Mas a gente percebe aí o quanto, olhando estrategicamente, compras têm importância. Por quê? Pegando carona no que você falou, as empresas hoje, cada vez mais, são interdependentes uma das outras. Pegar um exemplo que eu convivi, então, e tem tantos outros exemplos. Até não muitos anos atrás, vamos falar isso, porque senão a gente vai se sentir velho, então a gente fala há poucos anos. Alguns anos, sim. Você pegava o seguinte, logística interna era feito pela própria empresa, não existia terceirização. Quando eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego, lá na década de 80, e também era uma siderúrgica Villares, olha só que interessante, final da década de 80, o restaurante não era terceirizado. A portaria, serviço de vigilância não era terceirizado. A limpeza era funcionários próprios. Tudo é funcionários da empresa da Villares. Só que ela foi passando por uma transformação. E aí hoje a gente vê o seguinte, olha que interessante, você pega empresas fornecedoras de refratários, eles não só fornecem um produto refratário para a siderúrgica, tem tantos outros exemplos dos segmentos. Não, eles fornecem soluções e, na verdade, tem especialistas nesse segmento. E aí você percebe quanto as empresas passam a depender uma das outras. Mudou demais. E outra coisa, né, Sérgio, aí puxando até um pouquinho aquilo que tem nesse novo mundo, nesse novo momento que nós estamos vivendo, né, da transformação digital, né. Nesse novo momento que a gente coloca, o fornecedor, e nós somos fornecedores de alguém, cada um de nós também é fornecedor de alguém, sim, a gente tem que entender como um partícipe de uma cadeia, de um ecossistema, né? É um ecossistema que se interliga. Então, onde que está o relacionamento que você faz com o seu cliente e que você faz com o seu fornecedor, né? Você tem que entender que você, como uma plataforma, nós todos somos uma plataforma de transformação. Nós não somos mais aquele canal de via única. Não, esse negócio de via única não agrega mais o valor que precisa ser dado. Então, nós somos uma plataforma de interconexão com aquilo que, dentro desse novo mundo digital, chama de cliente. Os stakeholders que a gente falava antigamente, a gente chama hoje que é todo mundo cliente. Então, o cliente interno ele é cliente, o presidente ele é cliente, a sociedade ele é cliente, e o cliente que te paga também é seu cliente. E o fornecedor é seu cliente. Então, o fornecedor, nesse momento, ele tá consumindo de você alguma coisa. Ele está consumindo uma necessidade sua, ele está consumindo um entendimento claro do que você precisa. Então, nesse momento, é a hora que existe a troca. E se você der a oportunidade de fazer relações melhores com esse fornecedor, ou seja, é claro que você tem que analisar de novo, né? Onde que você vai colocar seu esforço. Existem alguns setores e existem alguns fornecedores porque estão ligados à agregação de valor maior sua, que você tem que ter especial atenção. Então, esses fornecedores, você tem que fazer aliança. Esses fornecedores, eles conseguem transformar o seu produto, eles conseguem trocar com você de maneira efetiva, né? O que você tem que entender também é num jogo, num entendimento de empatia total com o fornecedor, né? O que é difícil, que não é fácil, mas o fornecedor, ele até que ponto que está interessado também nessa relação. Mas, meu amigo, se o fornecedor está interessado na relação, você consegue calibrar isso de uma maneira boa, você tem que pensá-lo como um driver muito estratégico para a sua transformação. E aí eu vou flagear, aí o Alex Leite, até do Embrask, né, do Live University, ele fala, o saving é o câncer da área de compras.
Ele fala isso, né? Então, assim, sem querer entrar muito na polêmica, que isso dá um bom papo, né? Mas, Sim, eu entendi. né? Mas assim, a visão que a área de compras atual tem que ter, muito mais do que saving, cara, como que eu estou vendendo? Cara, como é que eu estou agregando valor para o meu produto final? Como que o meu cliente final está satisfeito? Então, às vezes, o seu fornecedor, que você comprovadamente viu que ele está num quadrante estratégico de Crowley, que ele está numa curva A de consumo, e ele se interessa em estar trabalhando com você, o grande driver de trabalho com ele não pode ser mais dar porrada, bater, sabe, aquela negociação bruta, não é isso. É o driver da aliança. E aí, Antônio Carlos, você entra numa coisa, eu sei que é difícil, lógico, nós não estamos, quando você falou do saving aqui, save de custo, custo avoidance, é toda uma discussão que tem em cima, mas é muito importante falar nisso, e um exemplo que eu dou, são exemplos que eu digo, não é que você vai conseguir fazer isso, porque também, estou até me justificando antes de falar, mas, por exemplo, a Volkswagen, eu falo isso muito no treinamento que eu dou de contratos, a Volkswagen Caminhões, que é a MAN, nasceu em Resende, depois do fim da Auto Latina, que era uma fusão aí da holding Volks com a Ford, aí vem a Volkswagen, monta uma planta lá em Resende, lógico que isso aqui não foi Compras que decidiu, mas como ela foi concebida, funciona como um horizonte para a gente olhar. Veja, é uma utopia para a gente olhar, que eu sei que é uma empresa que nasceu assim. Mas o que eles fizeram? Eles viram 8 fornecedores, mas não é para fazer, olha, mas outras... Não, peraí. Eles colocaram lá, no mesma planta, 8 empresas que montam efetivamente os caminhões. E olha que interessante, eles fazem isso antes de poder ser... Antes da reforma trabalhista, que vem em 2017, onde você passa a poder a terceirizar a atividade fim. Não, a Volks faz, mas por quê? Porque ela fez uma forma tão bem feita, aí eu tenho que tirar o chapéu para os caras, tão bem feita que eles montam no mesmo local 8 empresas, estabelecem a mesma base sindical, o mesmo acordo, os mesmos benefícios, cada um sabendo da função, e aí você chega na época lá, a Volks falava o seguinte, mais ou menos: nós não estamos terceirizando a atividade fim, nós estamos vendendo uma marca, porque quem monta são eles só fazem a inspeção final. E outra coisa, a marca Volkswagen Caminhões estourou, tanto é que até ano 2000 você pouco ouvia, você ouvia com todo reconhecimento da Mercedes-Benz, a Scania, a Volks não, hoje você vê Volkswagen, a mãe em tudo quanto é lugar, porque vem uma forma de trabalhar. Aí você verifica o seguinte, ele coloca aqueles fornecedores estratégicos. E aí eu vou aliar com o Antônio Carlos falou. Todos os fornecedores são tratados iguais? Óbvio que todos de forma respeitosa, etc. Mas as alianças estratégicas daquelas empresas que são o núcleo da Volkswagen, ou seja, daquelas 8 empresas, né, que montam chassis, montam isso, montam aquilo, outro a pinta, outro é pneus, etc., é uma forma. Agora, as outras empresas que são de restaurante, vigilância, com todo respeito aos profissionais, aí é outra forma, porque não fazem parte do núcleo estratégico dela, e é isso. É isso aí, né, Sérgio? Porque se você pensar bem, hoje em dia, né, tem duas coisas que acontecem. Primeiro que você falou bem, as categorias, por serem diferentes, obedecem a dinâmicas diferentes. Então, você entender mercados diferentes, dinâmicas diferentes. Então, se você consegue fazer algumas alianças que são estratégicas, como esse caso desses 8 fornecedores da Volkswagen, é um passo de uma grande aliança estratégica, de uma forma de relacionamento, de agregação de valor, né? Primeiramente por aí, mas não tem nada errado também você estabelecer uma forma de trabalho com uma outra empresa, como você falou, não desmerecendo, mas pelo contrário, porque tem a sua função e tem sua agregação de valor no que faz, e de, por exemplo, uma empresa de limpeza, né, de manutenção, às vezes, de alguma coisa um pouco mais simples e tal. Tem o seu valor, então por isso que as alianças, vamos dizer, aí não são mais alianças, mas os contratos sendo feitos, eles têm que ser trabalhados de outra maneira. Quando a gente começou a discutir ali questão de quadrantes estratégicos na ArcelorMittal, a gente começou a mexer mesmo com isso de uma maneira muito intensa, foi, sei lá, 2016, que a gente começou a mergulhar nisso de uma maneira muito intensa. A gente teve a consciência
Uma coisa é você saber teoricamente, outra coisa é cair e isso vir no seu coração, vamos dizer assim, né? De que a gente não precisava negociar tudo do mesmo jeito. Olha, parece um negócio muito infantil. Gente, mas uma coisa é você saber na teoria, a outra é você perceber e você entender. E você dizer, gente, os nossos padrões de trabalho, de compras, foram feitos todos para chamar 3 fornecedores, para negociar com 3 fornecedores no mínimo, etc, etc. Gente, não é mais a realidade. Inclusive, dependendo da situação estratégica, onde está o seu fornecedor, onde que ele se localiza, como é que está o mercado dele, qual que é a concorrência que tem e tal. Simplesmente quem vai fazer isso para você é um robô. O robô já está fazendo isso, já é uma realidade. Então, não tem mais isso de fazer um contrato, botar pessoas negociando. Um robô está negociando. Então, você vê como é que a gente tem essa mudança tão bruta na área de compras e que a gente tem que se adaptar, a gente tem que entender. Por outro lado, o que a gente vê é que o seu concorrente, vamos dizer, se a Volkswagen um tempo atrás pensasse um pouco diferente, alguns desses montadores de peças, ela poderia dizer, olha, esse cara está montando alguma coisa que eu estou montando também, portanto ele é um concorrente meu na minha área. Sim. E essa é mais um ponto do momento de transformação digital. A concorrência. O concorrente, ele já não é mais aquele que primeiro, ele não é mais o cara que faz a mesma coisa que você. O concorrente não é só o cara que faz, por exemplo, a peça de automóvel, como você fazia ou você faz um dia, né? O concorrente é quem te dá uma outra alternativa de uma tecnologia, por exemplo, que não precisa daquela peça. Olha, eu tinha uma peça, não, eu te dou uma outra solução. Aquele concorrente não é só mais aquele cara que fazia a mesma coisa. Ao mesmo tempo, o concorrente, a gente tem que quebrar um pouco os paradigmas e entender que em alguns momentos o concorrente é o seu parceiro de negócio. É o cara que vocês andando juntos, vocês conseguem sinergizar. Você consegue resultados dentro da sua organização que são muito maiores do que a soma de 2, ou seja, ele fazia de um jeito, ele tinha uma soma, ele tinha um resultado, 2, por exemplo. Você fazia de um outro jeito, você tinha um resultado 2 também. Quando vocês sinergizam ações e vão ao mercado e trabalham com o mesmo fim, olha bem, você consegue transformar num em 4. Você tem uma multiplicação, você tem um valor que é maior. A sinergia real é quando a soma, quando os dois se juntam e não é uma soma, é alguma coisa que é maior do que a soma. É interessante essa questão de você poder trazer os fornecedores. Você vê isso, muitos fornecedores fazendo muito melhor daquilo que você poderia fazer. Eu até comento aí, eu conheci uma empresa na área química, não cabe aqui, obviamente, estar comentando o nome da empresa, mas, enfim, uma coisa que me chamou a atenção, saltou os olhos, uma empresa de médio porte, e que o dono falava um certo orgulho, talvez, mas eu sei que isso também é uma filosofia que vai mudando. Eles tinham 70 motoristas ali, todos caminhões próprios, né? 70 motoristas não, 70 caminhões tinha menos motorista do que caminhões, tá? Porque tinha caminhões que estavam em manutenção, etc. Mas veja, é estranho, porque é uma empresa química que tinha que ter motoristas, que tinha que ter ajudantes, tinha que ter um comprador de peças, que tinha que ter mecânico. E eu até digo o seguinte, 1/3 da empresa era a empresa de transporte e 2/3 era química. Então, como é importante você ter espaço para melhorar. Com certeza, lógico, você tem que fazer um estudo, fazer um processo de direito, fazer uma roteirização para entender o fluxo, mas com certeza, se você vai no mercado buscar efetivamente parceiros e ali um escopo muito bem definido, eu tenho certeza que você vai conseguir contratar algo que te traga resultados melhores do que fazendo essa gestão, né, que era um trabalho absurdo que a empresa tinha. Então, exatamente. E o interessante, né, Sérgio, é que isso ele é mercadológico, né? Ele é mercadológico, ele varia, né? Então, de novo, parece até que eu estou chovendo molhado, mas eu estou falando alguns conceitos muito novos de transformação digital que é muito importante, que a gente está vivenciando isso, né? Mas o que eu estou falando agora é a questão do valor, né? Por quê? O que o seu cliente, de novo, a área de compras, ela tem que entender o que o cliente final quer.
né? A partir desse entendimento, você consegue encadear o seu pensamento para a área de compras. Se você tem um pé na venda e no marketing, sendo da área de compras, você consegue de verdade entender. Então, quando você está falando aí dessa indústria que também usava muito caminhões, né? Em determinado momento, porque o mercado se movimenta e a entrega de valor é diferente, e naquele momento, estrategicamente, é melhor, eventualmente, ou foi melhor que todo o frete, todos os caminhões, né, estivesse na mão dessa empresa. Né? Mas em um determinado momento pode não ser. E isso pode mudar, isso muda. Eu comento muito também o seguinte: você não tem que estar preso exatamente à questão da sua posição. A sua posição não é a melhor. É seus princípios. Você tem que estar preso a princípios na negociação. Ou seja, a interna é isso. Talvez você acredita que a terceirização é melhor. Vai depender da qual as empresas que tem naquele segmento para terceirizar. Então, por isso que não é uma verdade absoluta. Depende, talvez as empresas não te atendam. Aí você vai fazer todo um trabalho de análise. E você acredita, mas com aquele trabalho vai te responder, ele não é viável. Então, é isso que tem que falar mais alto. Ou ao contrário, você acredita nesse caso, é que você acreditava na terceirização, ou o inverso, né? Você acredita no inverso. Você vai fazer as contas, vai trazer no mercado tudo. Você tem que prender o seguinte, ao resultado, né? Do mercado, da pesquisa, essa questão que tem que falar mais alto aí. Mas como é que você vê hoje, com todo esse processo de mudança, o perfil do profissional de compras? Ou seja, ele é uma pessoa que interage externamente, internamente, tem que saber negociar. Qual que é o perfil com esse processo de mudança que ele tem que ter? Óbvio, nós estamos falando de uma forma olhando para o futuro, né? Porque tem empresas, volto a falar, que estão mais atrasadas nesse processo de mudança. Ok, temos que respeitar mudanças e sabemos que nem todos caminham na mesma passada. Isso é natural, porque vai depender da cadeia logística que ele participa, da empresa que ele participa, mas de forma geral, olhando para o futuro, né? Qual que é o perfil desse profissional de compras? Ou seja, o que ele tem que ter de habilidade? O que vai ser exigido dele? Pois é, Sérgio, é uma pergunta bem pertinente, né? Mas eu acho que o profissional de compras, como outros profissionais também, algumas profissões eu acho que estão acabando. Não vejo essa profissão, essa realidade na área de compras. Realmente eu estou vendo, como você está falando, uma mudança grande, né? Então, o profissional de compras, o que eu vejo aquilo que a gente tem chamando, né, hoje em dia de soft skill, o nome mais chique aí, né? Na época que eu comecei a estudar um pouco isso, chamava de habilidade comportamental ou habilidade social, né? Então, o soft skill de um profissional de compras, ele tem que ser muito bom no sentido de relacionamento, no sentido de accountability, que é outro nome também, né? Primeiro, relacionamento para ele poder trabalhar em rede. E tudo hoje é rede. Né? Antes de entrar nos outros itens, por exemplo, trabalhar em rede. Por que é tão importante trabalhar em rede? O profissional de compras, e isso é ainda uma exigência de algumas empresas, né? Eu diria que até infelizmente, né? A empresa chega e fala assim, cara, eu te contratei para você solucionar todos os meus problemas. E realmente faz um teste assim, rigorosíssimo no cara e bota um cara com QI lá em cima, e o cara com inglês super fluente e tal, que às vezes até não precisa muito naquele caso, naquele momento, naquela ocupação, naquele momento e tal, mas exige muito. Mas o profissional de compras, então coloca assim, e a empresa deposita muita fé no profissional de compras, quando ele é contratado e tal. O profissional de compras ele tem que entender o seguinte: primeiro, cara, ele não é o dono da razão. Tem outros que sabem igual ou mais do que ele. Então, por isso que entra aí o soft skill, da humildade, da tranquilidade de trabalhar em equipe. E outra, e trabalhar em equipe, em rede, se ele trabalha dessa maneira, ele consegue solucionar os problemas. E aí, voltando ainda falando dessa primeira habilidade, que eu acho que é muito importante, se ele entende essa maneira de trabalhar, ele consegue, primeiro, e ele tem que ter um domínio, né? É o outro lado. Vamos falar então do hard skill agora, né? Um conhecimento do strategic sourcing. Ele tem que saber o que é.
E aí ele consegue entender aquilo que a gente estava falando no começo, das categorias, etc., para saber onde que ele vai trabalhar. Se ele bater o olho, ele vê onde que ele está, a percepção do ambiente, mais uma qualidade, mais um soft skill, né, que ele está trabalhando, ele consegue, então, aportar e dizer, poxa, peraí, eu tenho que criar uma estratégia. Eu vou criar a estratégia como? Com um trabalho em equipe. Eu vou abrir um trabalho estratégico para uma determinada conta que Muito pode bem ter lembrado. mas ele não precisa de ter a solução. Não é ele que é o gênio. Isso. Ele tem que chamar outros caras para trabalhar com ele, para dar opiniões. É que eu digo muito o seguinte, o comprador ele não precisa, por exemplo, ser um profundo conhecedor. Por exemplo, o comprador de refratário, você não precisa saber como é que é feito aquele processo minuciosamente. Quem tem que saber é eles. Mas você tem que saber o seguinte, os princípios, a utilização, alguma coisa, e ser o intermediador desse negócio com as pessoas ali. Ele não precisa saber tudo. Não precisa. Ele tem o mercado, saber onde buscar as informações, fazer essa interação com as pessoas, né? Então, só pegando... Exatamente. Quando ele faz isso, ele inclusive tira um peso das costas. Quando eu estava trabalhando muito com isso, quando a gente começou também a mudar para uma cultura de strategic sourcing de fato, na ArcelorMittal, eu tive a oportunidade de dar o pontapé inicial disso e conduzir numa mentoria. O último ano a gente conduziu mais de 50 projetos de estratégias de compras na ArcelorMittal e eu e um colega do nosso grupo, né, mas eu orientando, éramos os mentores do pessoal todo que trabalhava com 50 projetos de estratégia. Alguns projetos muito bem elaborados, outros que não precisavam ser tanto, mas todos carregavam estratégia. E aí, era o que a gente sempre falava para o pessoal, gente, olha, calma, você não precisa ser o gênio, não precisa ser a razão, você precisa fazer um bom método para agregar as melhores ideias. Primeira coisa do método gente, chegue com fatos e dados. Não bote ideia sem saber causa. Se você bota ideia sem saber causa, sem ter análise de fenômeno, né, análise de processo, vamos ao velho Falcone aí, velha, né, qualidade total. Se você não analisa as causas, Ishikawa da vida, se você não analisa essas causas, você não sabe o que você está falando, você não tem condição de gerar ideias. Então, vamos trabalhar em cima de fatos e dados. Mas trabalhando em cima de fatos e dados, você tem que escolher as pessoas que são aquelas que mais colaboram para isso, para participar dessa estratégia. Então, olha só, o novo profissional de compra que você estava falando, o cara tem que entender de percepção no soft skill, tem que entender de trabalho em grupo, tem que ter humildade. Eu diria que esses 3 pontos são muito importantes. Entender que ele vai chegar e ele não vai sentar na janela, ele vai sentar no corredor. Calma, vai chegar o momento de ele sentar na janela. Então, são 3 pontos muito importantes. E aí, ele tem que entender que o mundo está mudando, que o mundo sem tecnologia já não é a mesma coisa, ele está no mundo de transformação digital. Então, o profissional de compras novo, ele tem que entender que ele não está com tudo pronto, mas ele tem que saber que está mudando e quais são essas mudanças. Então, ele tem que saber, sim, um pouco de digital, ele tem que ser um pouco digital, né? Ele tem que entender dessas mudanças. O profissional de compras, ele, de fato, falando também mais um pouco de hard skill, ele tem que entender o que é mercado, o que é estratégia de compras, ele tem que saber, né? Então, ele tem que saber transformação digital, tem que saber um pouco de strategic sourcing, não precisa ser nada aprofundado. E, claro, também, se ele não souber inglês, ele tem que, de fato, começar a estudar inglês, porque hoje a ocupação dele... O mundo está mudando. O mundo está mudando, ele pode até eventualmente não precisar do inglês naquele momento, mas ele tem que entender que o inglês é para na hora que ele virar a esquina. Como é que ele vai virar a esquina se ele não tem o inglês? Infelizmente só vira a esquina quem tem inglês. Então, assim, as pessoas eles têm que entender essa abertura, né? Tanto as coisas mais importantes. Tem um negócio que eu gosto muito, eu esqueci o sobrenome do autor, é João Carlos, esqueci o nome dele, mas ele lançou um livro chamado Accountability, né? Accountability não tem muito uma tradução para o português, mas é aquele senso de ownership, né? O senso de dono, sabe o senso de dono? Isso é mais uma característica muito importante no comprador, ou seja, ele tem que pegar as coisas entendendo que ele está ali empreendendo. Ele tem que empreender, ele vai chegar ali e vai fazer um empreendimento. E, mais uma vez, né, agradecer a todos. Carlos, fica a palavra aí para agradecer o pessoal aí. Muita gente, a vontade que dá, gente, não é só por compras, não, tá? É porque
tanta gente que a gente vê aqui, puxa, eu gosto muito de estar próximo das pessoas, entre aspas, né? Nós estamos distantes geograficamente, mas próximos aqui virtualmente. Essa é a tecnologia, né? Não, Sérgio, assim, ó, de novo, eu agradeço demais a você, é muito bom. Acho que esse mundo virtual, aprendendo a trabalhar, como a gente foi acelerado por causa do corona, né, nós fomos acelerados a isso, mas isso trouxe, né, isso trouxe grandes vantagens também, né? Então, estamos aí, gente, prontos para fazer uma conexão legal com vocês. Agradeço a você, Sérgio, novamente, e a cada um, os amigos que eu convidei que estão aqui também, agradeço também por terem prestigiado. Todos, muito bom. Muito obrigado a todos e boa noite a todos aí. Gente, muito obrigado, até mais. E olha, lembrando, esse vídeo vai ser editado, vai subir no YouTube daqui uns 5 ou 10 dias. E quer assistir de novo? Assista lá, clica no sininho e a gente compartilha e vamos fortalecer. Muito obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.